Você apoia a perseguição? Sim, então não quero conversar com você. Não. Essa pra mim é a linha. É o que vai diferenciar. Assim, se você não prega a perseguição, uma coisa é você fala, pô, tem que investigar, isso aqui tá meio estranho. Outra coisa é você agir ativamente pra ferrar com pessoas. Aí, irmão, aí é complicado. Não, até porque a própria esquerda, né, militou contra a perseguição lá atrás da mesma forma, né? E foram vítimas disso. Agora, eu quero te dizer o seguinte, cara. Pô, a comunicação bolsonarista totalmente ok. Beleza. Assim como tem a comunicação de esquerda. Nossa imprensa, os jornalistas, eles saem da academia já enviesado, né? Então, se você não tiver o contraponto, fica difícil. Agora, quando você começa a ter políticos, seja de esquerda, seja de direita, como se garantindo porque ele tem o monopólio da comunicação, aí fica difícil. Então, assim, na rede social, o Bolsonaro, ele conseguia abafar todas as críticas. Todo mundo que criticava o Bolsonaro virava traidor. Todo mundo, Não assim, era assim, eu tô cara. generalizando, eu sei que isso... Não, calma aí, deixa eu concluir. Me dê um exemplo. Não, vamos lá, quem cara. criticou o Bolsonaro e foi abafado? Eu quero te dizer o seguinte, cara, olha só. Não, me dê um exemplo disso daí. Não, me dê um exemplo. Eu quero um exemplo seu. Só um. Os exemplos são mais simples possíveis, cara. Ó, eu aqui no meu canal, se um camarada que me assiste, né, a gente vai ter aqui uma audiência enorme. Aí vão ter 5 caras aqui no chat, pô, e eles vão, se eu falar mal do Bolsonaro, o cara vai falar, pô, o Globo é um traidor e o cacete. 5? De quantos? Não, o Kim, essas suas perguntas vão me deixar sem que eu te apresente um farto material em relação a isso. Eu quero que você entenda o seguinte, vamos lá, senso comum ali. 2019 era um ambiente totalmente positivo pro Bolsonaro, apesar de toda a narrativa... Não era. Tá. Não era. Beleza, vamos lá. Apesar de toda a narrativa da imprensa contrária, apesar do MBL, apesar de tudo isso, você ainda tinha um núcleo duro ali de comunicação, você ainda tinha um engajamento muito forte, você ainda tinha muito vivo aquele sentimento de 2018, né? Mas por que isso seria um bom cenário para Bolsonaro? Se um bom cenário para um presidente da República é ter realmente ação, poder de ação. Poder de ação é maioria legislativa. Não, mas assim, é o seguinte, cara, o que eu quero te dizer é o seguinte, um bom cenário dentro da base. Se você for comparar o Bolsonaro de 2019, o Bolsonaro de 24, ele já não é unânime nem aonde ele foi base. A imprensa ele continua perdendo, né? Beleza. A questão legislativa continua perdendo e dentro do braço da justiça também. Agora, dentro da própria base, você ainda tinha força para convertido. O problema é que de 2019 para 24, você foi perdendo os convertidos porque o tempo vai mostrando as ações, o tempo vai mostrando as posturas, né? Então, cara... Beleza, mas, assim, exemplos. Quem seriam, assim, os exemplos de quais setores da base que hoje são refratários a Bolsonaro? Cara, tô dizendo o próprio eleitor, né, cara? O próprio público. O Bolsonaro hoje, ele já não goza mesmo dos mesmos prestígios com a própria base de eleitores do que daqui agora. O caso da Prefeitura de São Paulo foi um caso marcante em relação a isso, né? A votação do Marçal e o apoio do Marçal na rede social e na urna ficou evidente, né? Que não é mais aquele Bolsonaro onde você consegue eleger simplesmente porque é seu candidato. E outra, o Bolsonaro não entrou na campanha, né? A eleição de 2020 de Bolsonaro, de municipal, o Bolsonaro, prefeitura, Bolsonaro apoiou o Russomano, não foi nem pro segundo turno. Então, assim, ele não tinha unanimidade nem em 2020. Se você para analisar, o candidato de Bolsonaro em 2024 teve mais votos que em 2020. É porque 2020 você tinha o Covas, né? Sim, e o Covas é melhor do que o Ricardo Nunes? Cara, o Covas não é exatamente o cara que era o cabeça de chapa do Ricardo Nunes? Sim, é o sucessor, o Ricardo Nunes é o sucessor dele. Só que é o seguinte, então... o Russomano, ele sempre larga na frente e no final ele não tem voto. É o da Atena de 2024. Então, ele não tem força política para sustentar uma campanha. Foi uma escolha errada. Agora, mas quando tu chega... O Russomano,
Você pega a eleição de 2020 como um todo, os resultados da dita direita. Mas quando tu chega assim, em 24, cara, você tem um antagonismo muito grande entre Boulos e Ricardo Nunes. E ainda assim, desagradou tanto a decisão política do Bolsonaro, né? Tendo um Ricardo Salles, que foi ministro dele, querendo ser candidato, e eu sei que você vai ter o seu desentendimento ali também com a forma de pensar do Ricardo Salles, mas assim, eu tô te falando de eleitor, de urna, né? Eu entendo o que você tá comentando, mas aí é porque pra mim, assim, quando você fala assim, a base, pra mim uma coisa é quem vota em você, outra coisa é a base. Base pra mim é aquela pessoa que tá acompanhando a política. Isso eu considero base. Eu não vou contar com um cara que só vai na urna a cada 4 anos, coloca lá e recebe vídeo no WhatsApp. Pra mim esse cara não é base. Base é o cara que tá aqui, mano, tu tá acompanhando. Quando eu olho esse extrato do que é a base, cara, é uma parcela muito pequena da população que realmente acompanha. Se você pega assim, cara, como é o canal de política, que você até de influenciador, lá no bolsonarismo, talvez a Bárbara. A Bárbara não tem 3 milhões de seguidores. O Bolsonaro tem 60 milhões de votos. Tá entendendo? Assim, cara, tem 57 milhões de seguidores que estão por aí. Então, assim, acho que assim, pô, a base tá me satisfeita com ele. Eu acho que tem, assim, aquele eleitor que muitas vezes tá ali, cara, eu apoio o Bolsonaro porque eu não suporto mais o PT. Eu apoio Fomos com isso aqui. Tanto que a rede social, a gente olha assim, olha, 100 milhões de visualizações, 100 milhões de likes. Cara, o Brasil tem 150 milhões de eleitores. Então, eu acho que quando você faz uma avaliação como essa de, Bolsonaro tá com a base rachada, teve isso, teve aquilo outro. E por isso que eu, tipo assim, cara, tu não tem como trazer assim, um exemplo concreto da base, porque se tu me pontua assim, e tu tá assim, olha só, essas pessoas aqui que estão nesse movimento político, estão nessa bolha, essa pessoa aqui estava com o Bolsonaro e agora tá contra. Pô, beleza, então vamos analisar esse evento aqui para ver se faz sentido ou não. O que eu tô entendendo que você tá falando, só que é que assim, o que você pontua como base, eu não acho que isso é realmente a base, que você não vai contar com esse pessoal no final do dia. Não, tudo bem, mas assim, quando você olha a Bárbara... político, acompanhando o que tá acontecendo na agenda legislativa, preocupado com o pele das fake news. O cara tá nem aí pra isso. O cara, às vezes, é Lula e Bolsonaro por uma questão, às vezes, até emotiva. Entendo. Sabe? Assim, eu gosto desses caras, tamo junto. E por que tu defende o Lula? Por que tu defende o Bolsonaro? O cara não sabe nem explicar. Tem muita gente que é assim. Eu não vou considerar esse cara base. Eu considero a base, cara, pô, pelo menos o cara tá na rede social, tá ali, tem um movimento, tá um negócio mais ou menos organizado. E aí ele tá a favor, tá contra. Porque esse cara entende. Porque vai ter coisas que eu não tenho como cobrar da população comum. Eu posso dar vários exemplos, como questão, presidência da Câmara, presidência do Senado. Eu não vou cobrar que o cidadão comum, ele entenda esse processo. O cara vai chegar, olha lá, Bolsonaro apoiou o Lira, Bolsonaro apoiou o Pacheco, Bolsonaro agora apoia o Hugo Mota, apoia o Alcolumbre, depois de tudo que fez apoiar o Alcolumbre. Aí você fala, cara, adianta, assim, o cara acompanha a política? Não. Adianta você ficar da vida com ele? Não, o cara não vai entender. Eu já te entendi, cara. O que eu quero te dizer é o seguinte, quando você fala da Bárbara, por exemplo, o teu canal, se tu olhar o teu padrão de visualização e de qualquer outro canal, você vê que o público vai perdendo interesse, o público vai ficando desgostoso. Por quê? O tempo vai dando de sabores para essas pessoas que acompanham política. Isso vai fazendo diferença. O Bolsonaro é o que é para um PL ou para qualquer outro partido, porque ele é o cara do que tem voto. Ele é o popular, igual o Lula é o popular da esquerda. Então esses caras, você vai tendo um termômetro eleitoral pelo desempenho dele com o povo. Agora, o teu entendimento de base, e eu concordo contigo, os apoiadores, né, o Congresso, né, a liderança ali que vai comunicando política, você vai vendo que 2018 vão saindo gente, sai um primeiro movimento, sai o MBL, depois sai outro, aí vai tendo deputados que vão rachando, aí você começa a ter atrito com o Congresso, né, com Maia, aí você começa a ter atrito com o STF. Essas pessoas vão aos poucos, né, diminuindo. Eu entendo. Vou te fazer uma pergunta que vai ser nesse tom. Por favor. Você acha que Bolsonaro teria mais apoiando agora no Senado o Rogério Marinho? Ele ia ficar melhor com a população, com o seu eleitor, se ele apoia o Rogério Marinho ou se ele apoia só o Alcolumbre? Com o seu eleitor, o Marinho. Faz mais inteligente. Faz mais sentido com a narrativa e o sonho da direita. Narrativa. E em termos práticos, é melhor o Alcolumbre ou o Rogério Marinho?
Cara, então, a gente tá em campo oposto aí, porque eu tô muito mais alinhado, né, com a ideia da construção e com a ideia de você manter a tua essência, padrão Ricardo Salles, que você debateu com ele, né? A história do ganhar de 4 ou perder de pé. Eu sei que você tem críticas em relação a isso. Então, por exemplo, você acha que é melhor para a direita o centrão ter mais espaço ou menos espaço? Cara, eu acho que é melhor menos espaço. É melhor. Não, cara, eu entendo o centrão ter espaço. Não, eu digo assim, se você puder, você é Deus, você tem o poder da caneta. Você falou assim, eu vou diminuir o poder do centrão, se eu quiser. É melhor diminuir, né? Sobra mais para a direita. Se você tivesse o poder de Deus de reduzir o poder da esquerda, é melhor a esquerda ter mais espaço ou menos espaço? Menos espaço. Então, cara, se eu tivesse o poder da caneta, o poder de Deus, eu teria que diluir esses partidos do centrão, criar novos partidos, né? Acabar com eles. Qual foi o movimento que eu percebo, o movimento político partidário? Eles aglutinaram e centralizaram poderes em 6, 7, 8 partidos. Então, não tem como você governar, não tem como você fazer nada no Brasil se você não conversar com o PSD, PP, PL, MDB, não, beleza. republicano. Mas a pergunta que eu falei não é uma pergunta no cenário de hoje, falar o seguinte, no cenário de hoje, tem que ser padrão para tu governar. Você tem que ser padrão de base de aliança política, padrão que o próprio Lula faz. Você tem que trazer esses caras pro governo. Senão você não vota. Porém, há uma forma de você trazer esses caras pro governo com barganha e há uma forma de você trazer esses caras pro governo com total dependência e ser tratado como uma puta dos caras. Esse é o problema. Mas, vamos lá. Eu acho que você se identifica como cara de direita. Não é uma pergunta pegadinha. Se identificando como direita, eu acho que você prefere que a direita tenha mais espaço e que o centrão e a esquerda tenha menos espaço. Sem pegadinha. Cara, cara, porque é o seguinte, vamos lá. O centrão, o que para mim é importante pra direita? O importante pra mim na direita não é o nome que tá lá. Até porque se fosse por nome, não tem nenhum partido ali, não daria pra você... Não tô falando, eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu tô falando sem pegadinha mesmo. Por exemplo, você tem 500... Se você quer ver sair da eleição 300 deputados alinhados ao seu pensamento, assim, deputados alinhados ao pensamento da direita, ou você prefere ver 300 deputados alinhados ao pensamento da esquerda? Irmão, mas se eu não tenho... Alinhado ao seu pensamento. Se eu não tenho 300 deputados alinhados ao meu pensamento de direita, eu preciso que os outros façam o que eu quero que eles façam. Eu prefiro botar a pauta e pautar os meus valores. Enfim, mas você tá entendendo o tipo de pensamento que eu tô tentando colocar. Porque o que eu vou lhe perguntar é o seguinte agora. Vamos trazer para a eleição da presidência do Senado e da Câmara, que é o que você tá falando. O que tem hoje no Brasil são aqueles 81 senadores. É quem tá lá. É hoje. A eleição da presidência da Câmara e do Senado, quem vota é quem tá eleito. Ou seja, os 513 deputados e os 81 senadores. Em 2023, a turma da direita achou que dava. Para tentar, vamos ver aqui. A direita, inclusive, usou seu espaço na Câmara, em, por exemplo, a primeira vice-presidência, que é um cargo importante. Quando o Lira está de férias ou por qualquer razão não pode presidir, quem preside é o primeiro vice. Ele pode escolher o que ele pauta. Ele pode pautar a coisa que ele quiser. Então, é a segunda posição mais importante na mesa diretora. O PL abriu espaço para dar para os republicanos apoiar o PL no Senado, para a gente ter voto por Rogério Marinho. Então, assim, foco total na missão, para a gente tentar derrotar o Pacheco. Terminou com o Marinho com 32 votos. Começou a se discutir agora, já há um bom tempo, partidos que estavam até com o PL, antes mesmo de qualquer coisa, já declararam apoio para o Alcolumbre. A vitória do Alcolumbre do Hugo Mota é certa. Aí você tem dois cenários. Qual foi a consequência de Rogério Marinho perder por Rodrigo Pacheco? A direita ficou sem nenhuma comissão e nenhum espaço na mesa diretora no Senado. Na Câmara, a direita, assim, o Lira era unanimidade, não tinha o que fazer, o Lira ia ganhar, a direita, não, o PL no caso, foi com Lira. Qual foi o resultado concreto de estar com Lira? Como o PL é o maior partido, e normalmente o tamanho é utilizado como critério na hora de dividir comissões, o que é que a direita ficou nas mãos? A CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara. E não é a primeira vez que isso ocorre. Isso também ocorreu em 2021, na primeira eleição do Lira,
onde foi uma baita confusão na época, que era o PSL apoiou, e a Bia Kicis ficou com a questão da CCJ, Sim. E um dos acordos, inclusive, na época de apoiar o Lira, era pautar, né, sem a obrigatoriedade de aprovar, a questão do voto aditável. E o Lira cumpriu com sua parte, abriu a comissão especial, o Felipe Barros foi o relator, todo o processo. Então, aí você vem. Ao longo de 2023, eu acho que você viu os ministros do Lula sendo convocados para prestar alguns esclarecimentos, que eu acho que são importantes. Eu acho que o papel da oposição é você questionar o governo. Quando o governo está errando, você vai lá, tá errado isso daqui. Você mostrar também à população o que está acontecendo. Só que por que os ministros foram para a Câmara, na maior parte do tempo, e não para o Senado? Porque como no Senado os senadores não tiveram nenhuma comissão, nenhum cargo, você não controla a pauta. Agora as comissões que o PL pegou na Câmara, o PL utilizou para cobrar o governo, para colocar em pauta diversos projetos que são, pelo menos, do interesse da direita. Por quê? Porque está ali. Então, você vem agora para essa nova disputa. Você tem mais uma vez a chance de mostrar, olha, não vou perder minha essência, vou ficar aqui, né? Vou colocar o meu candidato, vamos perder de pé. Serão mais 2 anos, onde no Senado, todas as comissões importantes, todos os espaços importantes na mídia diretora, vai ficar na mão do PT e do Centrão. O resultado prático é esse. Aí é questão de escolha. Tem gente que vai achar que o melhor é a gente seguir pela narrativa, não perder a essência, ficar de bem com a população. O outro vai falar, cara, é melhor a gente compor, vota, não vai mudar nada, o resultado vai ser o mesmo, e a gente tenta ter uma comissão que, pelo menos na comissão, a gente tenta trabalhar para construir alguma coisa mais concreta e mais coesa. Um tem um discurso do pró, o outro tem um possível resultado mais concreto. E ambos têm realmente seus prós e contras, porque o discurso lá na frente, ele pode ser importante para você conseguir eleger uma bancada ainda maior. E aí, quem sabe lá na frente, você tem os 41 senadores e você coloca o seu presidente do Senado. Você conseguiu porque você conseguiu mais clamor popular. Às vezes não. Então, eu acho que conseguir dosar expectativa e realidade, discurso e mundo real, sabe? Discurso e resultado concreto, é uma coisa que eu não cobro do eleitor comum, mas eu cobro muitas vezes da base, e eu cobro muito dos deputados. Esse tipo de assunto é um assunto que eu acho que, por exemplo, os deputados deveriam estar explicando para suas bases como funcionam as coisas, de por que eles em 2021, por que eles em 2023 apoiaram Lira e não apoiaram um Luiz Felipe de Orlando e Bragança, um Eduardo Bolsonaro para ser presidente da Câmara. Ó, a gente fez isso por causa disso. E o resultado concreto que a gente conseguiu entregar para vocês, que a gente acha que é uma melhoria para o Brasil, é esse, é X. Eu acho que as pessoas entendem. Agora, a partir do momento que você não tem ninguém explicando, um assunto que não é trivial, não é do dia a dia, aí gera esse movimento que você está comentando. Gera insatisfação. Pô, por quê? Por que fez isso? Está traindo as pautas, está traindo nossos valores, está traindo nossos princípios. Então, cara... O cara fala, não, cara... Desculpa, cara. E assim... A minha ideia não é te confrontar e muito menos querer ganhar no argumento contigo, até porque você é meu convidado. Não, cara. Tá no de final, boa. No final tu vai falar 80, 90%, eu vou falar 10%, porque você é estrela aqui hoje, cara. O que eu quero te colocar, cara, e assim, eu nem quero ficar muito nesse tema, porque a gente tem um monte de outras coisas pra falar. Eu quero te colocar o seguinte, cara. A minha leitura é do brasileiro médio, quem tá em casa e quem tá deixando de votar no Bolsonaro e tá deixando de apoiar no Bolsonaro e até desacreditar na política é porque o tempo vai dando respostas que você não tem de imediato. Então, assim, de 2019 a 2024, passando por várias eleições na Câmara e no Senado, passando por votação em 22, passando por votação em 24 municipais, você percebe nitidamente uma mudança de postura do Bolsonaro que apaixonou esse público aí a ponto de criar um movimento. Que é aquele Bolsonaro que dizia que o Centrão só tem vagabundo, que não dá para negociar com o Centrão e tal. Esse mesmo Bolsonaro, em 2016, na participação do Pânico, falou, olha, elejam pessoas alinhadas a mim, porque se eu chegar lá, eu vou ter que governar com quem foi eleito. Mas esse mesmo Bolsonaro também falou que se for pra fazer tal coisa, ele tá fora. Entendendo? Concorda? E assim... Que coisa? Fazer que coisa? Isso, por exemplo, se for pra barganhar, eu tô fora. Se for pra fazer o toma lá da cá, eu tô fora, né? Então, ele fez tomar lá da cá, em algum sentido? O que seria o tomar lá da cá?
Ué, cara, o toma lá da cá não necessariamente é dinheiro. O toma lá da cá é interesse político. E você não tem como ser político, não tem como você ser presidente, não tem como você tocar o Congresso ali se você não der toma lá da cá. Quando você libera uma emenda, é toma lá da cá, me dá teu voto, eu libero a emenda. Não é o padrão? Esse é o padrão. Então, a pauta, né? E vão botar o interesse deles. E esse é o problema quando você não tem... Olha só, se a estrutura de poder tá no centrão e na esquerda, a direita vai ser só um mero simbolismo na presidência. Se você não tem a votação, a pauta, nem na Câmara, nem no Senado, você só tem um simbolismo da faixa. Você é o presidente, você pode fazer várias coisas como poder executivo, mas você não tem o poder de pautar coisas que você defende na narrativa eleitoreira. Então, assim, estão vendendo um sonho, estão vendendo um combate com o STF desde antes da eleição de 18. Fruto disso aí é o seguinte: tá de pé, né? Uma ereção com testosterona lá de 10 mil, e o outro tá de 4, porque é isso que a gente está assistindo. Tudo que o STF quis, o STF conseguiu. Tudo que Lira e Pacheco quiseram, eles também fizeram, pô. Eles seguraram pauta, eles barganharam tudo do jeito deles, pô. Então, assim, o eleitor, quando ele olha pra isso, ele vê o seguinte: cara, eu comprei ingresso de um filme e tô assistindo um outro. Só que quem vendeu... Aí que entra o que eu tô comentando, o que eu falei antes. Quem vendeu esse ingresso... uma explicação do processo. Então, mas é porque... Eu acho que essa questão de... Eu concordo, isso que você tá falando, eu concordo em parte. Você gerar expectativa demais e, às vezes, não explicar o que realmente é possível fazer, pô, é complicado. Uma coisa é o discurso eleitoral. No discurso eleitoral, todo mundo vai aumentar. Isso aí, pro resto dos dias. Mas, beleza, uma vez que passou o discurso eleitoral, realmente você tem que ter um pouco mais de... Peraí, calma. Ó, pessoal, o cenário é esse, o que dá pra fazer são esse, os números são esses. Então, vamos aqui, né? Vamos sem aloprar, vamos entender realmente até onde o nosso braço consegue ir. E tentar evitar brigas desnecessárias. Isso daí a gente vai concordar em 100%. Você vai concordar 100%, e inclusive aí a gente pode colocar. E como eu falei antes, eu não acho que foi só nem Bolsonaro que às vezes tomou medidas ou falas que, beleza, atravessou a rua para pisar na casca de banana. Tiveram pessoas também que, cara, alopraram, falaram: não, você tá louco, velho. Viagem essa daí que você tá fazendo, cara. Isso aí não vai pra frente. Isso não vai pra frente. Mas, então, enfim, cara, a gente vai ficar nessa aqui, né? Eu acho que esse é o nosso consenso no final do dia. Concordamos que tem falas que são desnecessárias, e às vezes tem promessas que às vezes não vão ser cumpridas, porque nem tem como, não é questão de má vontade, porque no cenário que tem não vai ser cumprida, e que tem que ter, sei lá, uma certa dose, né, de expectativa versus realidade. Obviamente todo mundo vai puxar um pouquinho pro discurso da narrativa, porque é importante manter a militância engajada, tudo mais, mas nem tudo, nem tão pouco. Então, de 19... eu acho que sim, 19 a 22, nós vimos vários embates. Em vários embates, a militância veio junto através de manifestações, né? Embate com Rodrigo Maia, embate de um monte de forma, e aquilo ali atendia, né? Atendia a militância. A militância comprou aquele presidente, né, combativo, aquele presidente que tinha pulso. Só que quando você percebe, né, no final, não dá pra manter aquela narrativa, né, cara? No final, você começa a ter que ceder. Você começa a ter que ceder no apoio do Alcolumbre, você começa a ter que ceder no apoio do Hugo Mota, e aí você vai... Mas é isso que tá, até, por exemplo, o termo ceder no apoio, aí que entra o ponto. É como você até falou antes, né? Por exemplo, isso aqui pra mim é o meu dia a dia, falar de política. Sim. Então a forma como eu encaro, cara, eu vou saber o nome, não de 81, mas de uns 40 e poucos senadores, eu vou saber o nome. Eu vou saber basicamente o que a primeira secretaria faz, que a segunda secretaria, primeiro, segundo vice-presidente, quais são o nome das comissões, a importância de cada uma delas. Então, na minha cabeça, eu tô pensando: caraca, bicho, olha as oportunidades que tá diante de nós de colocar projetos importantes pro Brasil para avançar. Minha cabeça vai estar pensando assim. O eleitor comum, ele não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. O pior não é o eleitor, cara. O pior são os senadores que estão lá, que venderam o peixe na narrativa e não estão praticando isso que você está enxergando. Assim,
Você é admirado pelo que você consegue comunicar e enxergar. Agora, mas aí a não é isso vitória de também. 22, aí não é, cara, Glauber, no Senado... Porque a questão é a mesma questão disso, é dos números, cara. Os números hoje, eles são muito desfavoráveis. Os números são muito desfavoráveis. Muito. Se você olhar assim, porque abriu espaço, sabe? Espaços importantes para conseguir o apoio dos republicanos, que em tese é um partido mais à direita, sabe? Falou assim, não, cara, vocês podem ficar com a primeira vice-presidência na Câmara. E se você tá lá no Senado, você vai ter a Damares, você vai ter o próprio Mourão, que tá no Republicano, mas você também vai ter o Messias de Jesus, e você vai ter outros caras que não são tão à direita assim. Então, assim, pô, vamos ver o que dá para fazer aqui em busca de algo maior. Entre, sei lá, abrir mão da primeira vice-presidência para ter a presidência do Senado, mas os números são muito desfavoráveis. Quando você olha hoje, a Câmara, são 513 deputados. Pra você aprovar um projeto de lei simples, é 257 votos. Você aprovar uma PEC, são 308. Então, assim, tudo que você for pensar, assim, cara, grandes mudanças, que requerem, inclusive, mudanças na Constituição, são números que falam, cara, é muito desfavorável. Muito, hoje, para o Brasil e também para a esquerda. Não é só a gente está falando aqui muito de Bolsonaro, mas não é só Bolsonaro. Por exemplo, olha pelo que a esquerda é conhecida. E olha que o governo Lula vem meio que entregando. A gente está vendo aqui agora o Brasil, esses últimos dias, está se discutindo essas mudanças no arcabouço fiscal para atingir a meta. Cara, tá indo para cima do salário mínimo. Sério, por mais que todo mundo, por mais que quem tá aqui na audiência possa desprezar o Lula por completo, e pegando essa questão da narrativa que a gente tá falando, quando que a gente ia esperar que o Lula fosse fazer uma coisa do salário mínimo? Assim, cara, o Lula pode ir ali para ali, vários absurdos que até a população, pô, tá indo pra cima do povo, Lula. Mas o salário mínimo é uma narrativa muito pesada, mas até isso, porque o Lula não tem os números também. Foi o que você falou, precisou trazer PSD, precisou trazer MDB, precisou trazer PP, para ver se tinha alguma ação de colocar, e grandes pautas da esquerda não avançam. O governo Lula, se você parar para olhar, qual o grande marco do governo Lula até o momento? É a agenda da transição energética, a agenda verde. Não a agenda histórica da esquerda. A agenda histórica da esquerda, em tese, seria o trabalhismo. Por isso que eles ressuscitaram a questão da escala 6 por 1, né? Pois é, então você vê assim, tá emparedado, é um governo fraco também por causa dos números. Você vê que o Lula tem muita gente a favor, e o Lula tem uma instância que ele pode recorrer se ele ficar chateado com o Congresso, fora a imprensa, e ainda assim, a agenda da tal esquerda, cara, não tá avançando. E esse é um ponto, assim, infelizmente, eu duvido que você tenha votado na maior parte dessas pessoas que a gente discorda, vários lá, deputados, deve ser um deputado está lá, tá, pô, o que eu votei tá me representando. Mas os números no final do dia, eles são muito desfavoráveis, tanto para a esquerda quanto para a direita. A esquerda hoje deve ter em torno de 115, a direita 150. O resto é centrão de 513, isso na Câmara. Então, mas o centrão é a base do governo, né, cara? E não é, depende do quê? Depende porque o Lira já falou isso. Para os projetos em torno da agenda econômica do Brasil, pode contar com a gente. Claro. Agora, se vir com esse projeto ideológico, a gente não vai votar.